Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Neuroeduca. Sinapses em todas as plataformas. Felipe vai ensinar para vocês aí onde que a gente pode ser conectado agora. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos, então, no YouTube, no Spotify com o nosso podcast. Acompanhe também no Instagram, no @neuroeduca. Lá sempre enviamos informações de como será o nosso podcast e lá você tem um direcionamento para onde nos acompanhar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas perguntas que eu deixei em aberto no Neuroeduca. As pessoas enviaram várias perguntas e hoje eu vou aproveitar o Alexandre e o Alexandre também. A gente vai trabalhar essas perguntas juntos aqui para a gente desenvolver para vocês as dúvidas que foram apresentadas lá no nosso canal. Tudo bem? Teve uma demanda alta por responder um pouco do que o público estava querendo e a gente tentou pegar esse podcast para falar um pouco mais da gente e responder o que vocês estavam demandando aí, sem necessariamente ter um convidado ocupando exclusivamente essa vaga. Então, a gente vai aproveitar hoje para a gente mesmo se apresentar um pouco também, e ajudar vocês nessas dúvidas que estão aparecendo bastante lá no direct, Inclusive, é super bem-vindo. Quem quiser mandar dúvida, pode mandar mesmo na época que não tiver caixinha. O direct é sempre bem-vindo. Agora a gente está com uma tentativa, uma proposta de ser mais ágil lá nas respostas e acolher mais os desafios que vocês estão vivendo aí. Então, vamos lá, deixa o Felipe começar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas, Nós vamos tentar iniciar aí. Sim, e só aproveitando, quem tiver alguma dúvida que foi enviada e a gente não responder aqui, ou durante o podcast também surgirem outras dúvidas, pode enviar para a gente no direct que todas elas vão ser respondidas. Primeiro eu vou perguntar um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, o transtorno do espectro autista. E eu queria perguntando para o Alexandre uma pergunta que veio para a gente da Lívia. E a Lívia perguntou, Alexandre, quais são os critérios de diagnóstico no TEA, no espectro autista, Isso é uma coisa interessante, A gente daria uma aula falar todos os critérios diagnósticos aqui, do TEA, mas o que eu acho que é importante a gente lembrar, quando a gente pergunta assim, primeiro você tem que entender, mais do que falar que a aula inteira, que vai durar, um podcast só sobre como é que faz diagnóstico em autismo, é a gente entender que tem determinada idade que o diagnóstico vai ser feito com alguns critérios e em outros, em outra idade você tem outros critérios. Então, quando você está avaliando uma criança de 1 ano, o critério vai depender daquela idade. Ou seja, quais são os marcos que a gente espera de desenvolvimento daquela idade que não estão sendo atingidos. Quando você está falando de uma criança que já tem 3, 4 anos, o componente, às vezes, de desafio ali, de atraso, já é um outro parâmetro. Então, sim, não vou, eu não quero fugir da pergunta, mas vou deixar essa resposta num dos links, até quando a gente postar lá, vou colocar o link direitinho com todos os critérios escritos mais certinho, para vocês poderem ter uma noção melhor, e não ficar algo amplo, aberto. Mas o que eu acho mais importante quando a gente fala de critérios, que é uma pergunta muito comum, é que ele não é tão simples assim, não é só pensar na socialização, na comunicação social e nos critérios de rigidez, e tendência a processos mais repetitivos, não. A gente tem que entender de uma forma de funcionamento, Então, a funcionalidade dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adulto, é muito mais importante para a gente poder avaliar os prejuízos, Que é até uma pergunta que é muito comum, uma das pessoas até, às vezes, traz isso, não sei se está até aqui, depois a gente pode até voltar se acontecer, que é pensar assim, às vezes, quais são... Por que algumas pessoas fazem avaliação e não fecham critério, Ou seja, o que é que falta ali, Tinha visto até uma pergunta parecida com isso, Aqui é uma pergunta que você já pode ir emendando também. Então O que leva a não fechar o diagnóstico de autismo e a quantidade de sintomas foi uma pergunta da Tainá. Então, essa é uma dúvida sempre muito relevante, Que muita gente faz hoje em dia, Até o pessoal fala muito que está na moda o autismo. Não é que está na moda, não. É porque as pessoas estão entendendo mais do que seria esse construto que a gente fala, Ou seja, que seriam esse conjunto de sintomas. Então, quando a gente está capturando, e avaliando ali essa lista de situações, e de possíveis déficits, apresentados, a gente pode entender que existe o básico, o mínimo para fechar um diagnóstico, ou a gente também pode entender que existem prejuízos que são semelhantes, que são, às vezes, características também do espectro autista, mas que podem, às vezes, ou não ter prejuízo significativo para não gerar propriamente dito um diagnóstico, ou porque também
pode ser um outro diagnóstico, que é muito comum isso, né? A gente vê em psiquiatria, né, Felipe? A comorbidade, né? E tem uma sobreposição, né? Que o pessoal fala em inglês, o overlap, que é a sobreposição de sintomas, ela é muito comum. Então, é um desafio, às vezes, né? Não é tão fácil igual o pessoal lê, assim, né? Uma lista de situações e fala, eu tenho isso, né? Você tem que avaliar com profundidade, não só a quantidade de sintomas, mas a qualidade, né? Ou seja, como que aquilo acontece e de qual o prejuízo que aquilo gera, né? Para ser considerado, então, um transtorno, né? E não só uma característica da personalidade, por exemplo, né? Sim, e eu acho legal também, né, seguindo o que você já comentou, que às vezes as demandas são diferentes em determinadas faixas etárias, né? Ah, sem dúvida. E aí, às vezes, um diagnóstico vai ser mais tardio, cai também nesse aspecto de não fechar o diagnóstico precocemente ou numa determinada idade, que o suporte é muito alto, a demanda é muito baixa. Suporte alto, eu digo assim, às vezes a cobrança da escola é menor, o desempenho nas atividades do dia a dia cria mecanismos compensatórios, então às vezes a família dá um apoio substancial e aí as demandas, à medida que a demanda cresce, surge ou fica mais significativa, e aí esse diagnóstico às vezes é mais consolidado em outra faixa etária, ou na adolescência, ou numa fase final da infância, em que expectativas já são maiores, né? Que é o que você estava comentando. Esse é um ponto super legal de pensar, né? Muita gente pergunta sobre a questão de diagnóstico. Esses dias eu atendi até uma mãe, né? Uma adulta, né? Que estava em busca do diagnóstico dela, no caso, né? Porque ela sempre observou nos meninos que aquelas características ela também tinha quando jovem. E aí, quando ela foi falar do filho dela, ela falou com um pesar, assim, de que ele tinha tido um diagnóstico muito tardio. Então, ela se culpava por isso. E ele teve diagnóstico com 3 para 4 anos. E o que eu estava querendo mostrar para ela poder perder um pouco dessa angústia, é que ele teve esse diagnóstico tardio justamente por isso que você comentou. Ele tinha uma funcionalidade muito boa, né? Ele tinha um desempenho cognitivo bem alto. Então, os sintomas nos primeiros anos de vida não eram tão significativos, e aí a demanda foi aumentando com o tempo, e aí a escola, as pessoas começaram a observar que ele tinha um componente até principalmente da socialização, que é muito comum, né? A gente vê, eu falei com ela, ó, se a gente pensar de forma geral, né, 4 anos já é mais ou menos a média de país de primeiro mundo, né? Então, Canadá, verdade, outros países lá. Agora, se você considerar nível 1, então, é mais comum a gente ter o diagnóstico mais para frente, que é quando vão ter as demandas maiores de socialização, né? Porque o processo de rigidez ali, às vezes, na infância, não é, às vezes, tão impactante para ser, né, levado a um psiquiatra, né? Um neuro, quando novo. Né? Avaliação, sim. Agora, um ponto aqui que eu acho legal também na pergunta da Mariolália, é essa pergunta, aproveitando até o gancho, né? Como você já comentou do diagnóstico, que ela pergunta aqui, no autismo, preciso tratar sempre com TO, fone, psicólogo? Vai precisar de remédio sempre? Eu acho uma pergunta super pertinente, Alexandre, porque isso a gente vê com frequência, né? Sim. A associação de um diagnóstico e um tratamento, sem avaliar assim, a individualidade. E quando a gente fala do espectro, a gente já vê essa visão mais ampla. Então, sem dúvida, é tão diferente assim, as características clínicas, seja na linguagem, na socialização, no comportamento, que não dá para padronizar de uma forma tão rígida, tão receita de bolo. Exato. Exatamente, o tratamento. Vai precisar de TO, fone, psicólogo em todas as intervenções, em todos os pacientes. Né? A gente não dá para trazer dessa forma. Precisa fazer uma avaliação individualizada, né? Respondendo a Mariolália aqui. E uma dúvida que eu sempre também levo para as pessoas é o seguinte, o que precisa em cada uma das etapas, né? Então, assim como a gente fala do nível de suporte e ele é um nível que ele é do momento, então as pessoas... Até um detalhe interessante falar sobre nível de suporte, porque está muito na moda as pessoas falarem assim, eu sou TEA nível 2. Mas quando a gente vai ler lá, né, no DSM 5, né, lançado em 2013, o DSM-5 foi lançado em 2013. Quando eu estava lá lançando, inclusive lá nos Estados Unidos, né, em São Francisco, eu estava até lá no congresso e tinha algumas mesas, né, que eram dos grupos que fizeram os critérios diagnósticos. E no grupo lá de autismo, a gente via muito isso. Eles falavam que essa lógica de categorização, né, tentar sair daquele código binário entre autismo e Asperger e transformar num espectro, deixava também um desafio que era para poder dizer às pessoas, comunicar. Ou seja, de qual tipo de autismo nós estamos falando, né? Ou seja, de qual elemento de ajuda aquela criança vai ter que ter, ou aquele adulto. E aí, então, o melhor método que eles conseguiram foi essa ideia do suporte. Só que o suporte, ele vai depender de várias coisas. Do momento que a criança ou que o adulto está vivendo, né?
E principalmente também do contexto. Então, pode ser que alguém seja nível 2, por exemplo. Inclusive, o objetivo das terapias é sempre progredir, então diminuindo o nível de suporte. Qualquer suporte que você vai dar, independente de estar falando do código, né, de nível de suporte. Então, ou seja, se eu dou suporte para uma criança desfraldar, o objetivo é que eu vou conseguindo cada vez menos suporte para daqui a pouco ela conseguir fazer o xixi sozinha no banheiro. Sim. Então, o objetivo é sempre que a gente consiga diminuir o suporte. Claro que a gente vai ter casos que são mais graves que não vão conseguir retirar o suporte completamente. E aí eles vão ficar, às vezes, no nível de suporte 2 ou 3. Só que a gente tem que entender que aquilo é do momento. Mas, por outro lado, o suporte não tem a ver com o sofrimento. Então, a gente tem que pensar muito isso, né? Às vezes, em psiquiatria, o sofrimento, ele não tem a ver com a gravidade. Quando a gente trabalha lá, né, Felipe, no hospital psiquiátrico, a gente vê muito isso. Chega um paciente eufórico lá, bipolar, ele está num quadro grave de mania, que a gente fala em bipolar, que precisou até de uma internação para proteger ele, inclusive, porque às vezes estava tendo relação sexual com pessoas estranhas, sem proteção, né, com risco de ter filho e doença e tudo mais. Então, ele foi protegido, né, tá ali uns dias internado com ajuda para poder proteger ele até, né, de riscos maiores. Mas, por outro lado, quando você conversa com ele, ele se sente super bem. Ele não está em sofrimento. Às vezes, ele sente que ele está ótimo. Às vezes, ele está querendo, né, ir para festa e conviver com as pessoas. Eles até brincam com a gente muito, falam, né? Vocês não gostam de me ver feliz, né? Vocês querem me dar remédio para eu ficar triste. Sim. E o objetivo não é esse, né? Então, o sofrimento, às vezes, no nível 1, ele até tem mais sofrimento, mais angústia com os desafios. E não necessariamente isso torna ele... ou seja, isso não é nível 2, porque ele tem mais sofrimento. Ele é nível 1 de suporte, porque o suporte... Às vezes ele mora sozinho, ele consegue fazer as coisas. A gente vê muito na internet, né? Pessoas que fazem vídeo, tem canal, conseguem informar, e às vezes moram até sozinhos. E aí eles falam que eles são nível 2 de suporte. Mas não é bem isso. Isso não é isso é o trabalho que você tem de... né, lidar com o transtorno, a angústia que você tem, né, e as comorbidades. Às vezes a ansiedade pode ser muito maior, a depressão. Mas o nível de suporte é o tanto que você precisa de ter para ter autonomia, né, de ajuda para ter autonomia. Então, pensar bastante nisso aí também. Às vezes vai ter uma época que vai ter fono com mais ênfase, né? E tem, porque ou TO, ou psicólogo, depende da autonomia que você tem, né? Exatamente, essa individualidade, né? E o momento do desenvolvimento, das habilidades que foram adquiridas, ou do nível de suporte presente, como você comentou. E outro detalhe que ela pergunta também é se vai precisar de remédio, né? Isso eu acho bastante interessante também, porque sim. Quando a gente avalia, né, as crianças... Muitos dos colegas, infelizmente, fazem essa receita de bolo de verdade, né? Uma receita de prescrição de intervenções protocolares e farmacológica, né? Exatamente. E é importante lembrar que não tem um remédio para as questões centrais do autismo, né? Que seja das questões de habilidades sociais, que é o coração do autismo. Sim. Então, a gente não vai ter um fármaco para esse fim, né? As indicações diferente prescritivas... de ansiedade, que tem o ansiolítico, ou depressão, que tem antidepressivo, né? Exatamente. Bipolar tem estabilizador do humor, exatamente. né? A psicose tem antipsicótico. Mas autismo não tem anti-autismo, né? Não tem anti-autismo. Então, assim, o remédio ele vai ter um papel importante para contribuir em algumas esferas, né? A recomendação quando existe uma comorbidade, e no caso, tratando a comorbidade, vai trazer um benefício substancial, né? Para o comportamento, para o sofrimento, para o incômodo, né? Para esse tratamento adjuvante, né? Essa comorbidade, ela pode implicar ou amplificar também, agravar as próprias características do autismo. Por exemplo, né, um paciente com ansiedade e autismo, ele pode agravar as questões sociais, dificultar esse processo de socialização. Perfeito. Então, tratar a ansiedade vai ser um ganho, tratar a depressão, por exemplo. Um outro ponto também relevante é durante as intervenções. Muitas vezes a criança tem um comportamento mais hipercinético, bastante impulsivo, reativo, que muitas das vezes a intervenção, conversando com os colegas terapeutas, o momento da intervenção, às vezes aquele programa de horário, o planejamento terapêutico para aquele momento, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, muitas das vezes precisa conduzir parte do tempo para conseguir ajustar um pouco aquele momento do comportamento, ou do componente desatento, ou do componente hiperativo, para qualificar a intervenção. Então, um fármaco nesse momento também pode ser bastante interessante, né? Ele também pode contribuir. E na irritabilidade, na agressividade, que aí a gente já tem uma farmacologia mais interessante. Mas eu brinco com o pessoal, com as famílias quando eu converso, é como se fosse um núcleo que irradia
questões, comorbidades, características clínicas, sintomas, e a gente acaba tratando, de um ponto de vista farmacológico, esses raios, né? Essas questões adjacentes, e não o cerne do diagnóstico. Então, acho isso muito importante para não ter uma receita de bolo. Tem um diagnóstico de autismo, é determinado remédio prescritivo. E não é Exatamente. assim. E uma coisa interessante é lembrar que a comorbidade no TEA, ela é mais a regra do que a exceção, né? Então, Perfeito. por isso que a gente acaba tendo, né, em muitos casos, algum, né, componente farmacológico para ajudar principalmente nas comorbidades, né? Pensar que, né, às vezes, quase 30% pode ter até epilepsia mesmo, né? Que seria uma comorbidade neurológica importante para ser triada, né? Em alguns casos não é epilepsia tão clássica também, não é uma, né, crise generalizada, então são crises às vezes de ausência ou crises mais focais. E até pegando um gancho interessante, pensar que alguém comentou sobre tique aqui, lá numa das caixinhas, não sei se está aqui na nossa lista, mas tinha uma coisa interessante, que alguém comentou, mas foi lá no TDAH, né? Mas quando for lá eu vou falar de novo. Mas pensar que, às vezes, em autismo, tem as estereotipias, né? Os movimentos repetitivos e tudo mais. E, né, o pessoal chama até de STEAMs, né? Que seria um nome até mais moderno. E, às vezes, é difícil separar o que seria um STEAM, né? Ou seja, uma estereotipia motora, o que seria um tique motor mesmo, né? Um movimento rápido, involuntário, neurológico, né? Que seria comum, porque a comorbidade é alta, né? Então, é mais comum jovens com TEA, né? Ou adultos terem tique também. E o que é, além disso tudo, o que poderia ser né, uma crise focal epilética, né? Então, às vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Eu peço para as famílias gravarem lá, né, o vídeo para poder tentar. E mesmo assim, às vezes tem que fazer o eletro, porque é difícil separar ali o que é. E eu já vi casos que tinham as três coisas. Ou seja, tem a estereotipia, tem os momentos do tique e tinha os momentos também de uma crise ou uma crise crise focal. Entendi, focal, sim. Então, isso é um detalhe interessante, ou seja, essa expertise de diagnóstico refinado, né? As pessoas, eu vejo muitas pessoas falando como se eu soubesse na internet, né? Lá, né? Ou seja, é TDAH, é TOC, é TOD. E não é... cada vez mais estudando o assunto, eu vejo que é sempre difícil, né? E estar sempre em dúvida ali, trabalhando com a família e acompanhando, traz um olhar até mais acolhedor, porque os sintomas podem mudar. Pode ser que naquele momento não era uma crise focal epilética, mas no futuro pode ser. Ou naquele momento era e depois era só uma estereotipia. Então, é bem complexo e a gente não deve ficar tão pautado nessas listas, né? Isso é tique, isso é toque, isso é, né, estereotipia. Então, embora isso seja interessante, né, para fazer um post bonito, né? Mas nem sempre na prática é tão válido. Não é tão categórico assim, Exato. né? Eu lembro de um professor comentando, né, que quanto mais conhecimento você tem, mais complicado fica, porque você tem um leque maior de conhecimento de outras áreas e de outras possibilidades. Claro que aguça mais ali a sua assertividade, assim, no sentido de que você tem mais qualidade, até para fazer diagnósticos diferenciais ou comórbidos, mas ter essa ideia simplista de que fazer um checklist, você chega num diagnóstico, aí a gente não precisava de nenhuma avaliação, professor né? da FMG que falava. Era marcar no computador e ele te dava todas as respostas. Daqui a pouco, se fosse assim, o chat GPT vai resolver melhor que a gente os diagnósticos, né? Então, não acho que é por aí mesmo. Mas eu tinha um professor na medicina que falava, na UFMG aqui, que falava uma coisa ótima que eu gostava, que é a gente dá bom dia para quem a gente conhece. Verdade. Então, igual o diagnóstico, ele estava se referindo aos diagnósticos, ou seja, então a gente dá bom dia, né, e conhece e faz diagnóstico daquilo que a gente estudou e que a gente tem prática, né, que é até uma dúvida comum, né, que as pessoas têm, que é quem é que faz o diagnóstico de TEA, né? As pessoas perguntam muito isso, né? Ou seja, é um neuropediatra, é um neuroadulto, se for um caso de adulto, é um psiquiatra, é um psiquiatra de adulto, é um neuropsicólogo, né, uma equipe toda. O pediatra. Pediatra, ou seja... E o que a gente sempre, né, vê nos congressos que as pessoas defendem muito, os estudiosos mais antigos do autismo, é que não necessariamente precisa de ter uma expertise, né, formada, ou seja, a gente tem vários colegas psiquiatras, principalmente antigos, né, que não conhecem autismo, né? Porque não trabalhavam com infância. Então, mesmo atendendo hoje adultos, se for um adulto com suspeita de TEA, ele vai achar que não existe aquilo, porque ele não estudou. Sim. Mas também a gente tem que pensar que o mais importante são pessoas que tenham bagagem naquela história, né? Então, assim, pessoas que estão estudando o assunto, que consigam
Então, elencar esses sintomas e observar isso. E, além de tudo, mais do que ter experiência na área, a pessoa ter experiência nas comorbidades. Porque o que eu acho mais difícil não é fazer o diagnóstico de autismo, né? Que a gente vê que muita gente tem feito um diagnóstico assertivo. O problema é separar até para o tratamento, né? Igual você comentou, farmacológico, ou escolher a melhor terapia, é entender quais são os outros processos, né? Então, né, na minha prática, você também tem muito isso, né? Sim. De pedir ajuda. Eu peço ajuda a neurofisiologistas para ver epilepsia, às vezes, ou um neuropediatra. Faz contato com a equipe multi para... Equipe multi, às vezes eu peço avaliação da fono para ela poder esclarecer melhor uma questão da linguagem, da TO para ver questões sensitivo-motores, de independência, né? E até genética também, né? Em alguns casos. Eu lembro quando... Foi fazendo um ano, quando a gente foi naquele congresso em Harvard, né? Lá em Boston. E foi super legal. E lá, eu lembro de vários exemplos deles mostrando clínicas de avaliação diagnóstica que passavam por uma equipe, né? Então, tinha o médico, o pediatra, o psiquiatra, o pediatra, fono, TO. O pessoal fazia uma discussão ampla depois para categorizar melhor o diagnóstico e já sair dali com planejamento. Então, assim... Isso é muito importante, né? Que é o diagnóstico interdisciplinar, né? Ele é muito mais rico, né? Porque você consegue não só fazer um diagnóstico de tá dentro do espectro ou não tá, mas a gente consegue, ao mesmo tempo, também fazer uma delimitação de quais são os prejuízos e também quais são as habilidades, que é também, igual a gente vê muito em avaliação neuropsicológica. Às vezes as pessoas ficam muito presas em mostrar algumas, né? Claro que tem ótimas pessoas que fazem avaliação neuropsicológica aqui com muita qualidade. O BH tem uma galera já bem formada, super legal, que mostra, às vezes, o que ela... Eu não estou ali só para poder mostrar o que eu estou abaixo. Eu estou ali também para perceber o que eu estou acima e até para direcionar, talvez, uma habilidade vocacional no futuro, né? Assim, ver onde que eu posso, né, aproveitar uma habilidade que eu tenho. Até para não pensar que eu só tenho dificuldades, né? Às vezes, algumas características podem ajudar. Ou seja, um hiperfoco em autismo pode ser muito útil quando bem aproveitado, né? Sim. Ou uma rigidez em alguns processos, né? Então, isso o futuro do autismo é trabalhar um pouco mais nessa parte de acolher as características daquele sujeito em si, né? Ou seja, criança, jovem ou adulto, e aproveitar mais isso, né? Então, eu vejo muito isso conversando até com quem trabalha com inclusão mesmo, de pessoas na área de trabalho, né? Com pessoas com deficiência. E algumas vagas de algumas empresas, né, tomam multa porque não conseguem acolher, né, pessoas com deficiência. E o TEA é um tipo de deficiência, né, aceito como, né, na vaga de PCD, sendo que boa parte dos pacientes poderiam ser brilhantes em várias funções, né? Até por essa questão de ser muito correto, de ter essa facilidade com padrões, ter uma habilidade de lidar com, né, protocolos e rotinas de uma forma mais estruturada. Claro que trabalhar em equipe, às vezes ter rotinas de reunião, pode ser mais difícil, mas tem local de trabalho para todo mundo, né? Eu acho que é importante nesse ponto a gente avaliar e desenvolver as potencialidades também, né? Valorizar essas potencialidades, como você comentou. Alexandre, aproveitando aqui, eu acho que tem um tema legal que a gente estava falando sobre farmacologia, né? Remédios, e uma dúvida que é pertinente aqui da Aline, que eu acho, pelo menos lá no consultório comigo, é bastante frequente. Então, ela descreveu assim, que ela tem um filho autista nível 1, toma risperidona 1 ml, tem 6 anos de idade. E ela perguntou quando que ela pode pensar em retirar a medicação. É uma pergunta frequente. A gente tinha falado de medicação, né? E essa pergunta foi muito boa, realmente. Você quer responder essa? Não, eu ia trazer um pouco do que eu vejo lá no consultório que a gente conversa, né? O uso, eu pelo menos quando converso com as famílias, tento transmitir assim, a importância do fármaco naquele momento quando indicado, principalmente quando prescrito pela primeira vez comigo ali, né? Então foi uma decisão importante, julgo importante. Normalmente também tem uma colaboração da equipe multi, que às vezes também traz algumas pontuações desses outros momentos. Mas voltando para o caso aqui da Aline, né? Então uma criança com autismo nível 1, tomando risperidona de 1 ml, e com 6 anos de idade, ela perguntou-se quando que tira a medicação. O que eu vejo com a família, primeiro entender o motivo da entrada daquele fármaco, né? Nesse caso, a gente não está entrando, a gente está avaliando a continuidade. Esse é o maior desafio, né? Que quando você vai dar opinião sobre um fármaco que já chegou, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente não estava na cena para saber quando para justificar aquele uso. E a progressão de dose também.
O que eu tento, pelo menos assim, a literatura também não mostra muito nesse aspecto, né? Eu, pelo menos não me lembro de artigos assim mostrando quais são os critérios de retirada, períodos de retirada, fica um pouco da experiência clínica. O que eu vejo muito, pelo menos eu vejo lá, e né, boa parte das vezes a gente tem um grande sucesso nessa decisão, é de realmente assim, se aquelas questões que foram bem caracterizadas na entrevista com a família, que justificaram a introdução do fármaco, se elas se justificam ainda, né? Exatamente. Se elas já não se justificam mais por um bom período, suponhamos que o paciente está ali há 1 ano, 6 meses, anos, sem quaisquer das queixas que tinha de início, talvez seja o momento da gente avaliar a redução. E também é uma redução progressiva, porque às vezes também, não sei se você observa na clínica, que às vezes o paciente está indo muito bem, suponhamos que era uma queixa de irritabilidade, melhorou bastante com o fármaco, tentamos tirar ali outras variáveis, era um período de transição escolar, mudanças, bem, não teve nada que justificasse que ficou muito claro, e o fármaco teve um papel importante. Quando a gente começa a fazer uma retirada, depois, 6 meses bem, sem nenhuma queixa, 1 ano sem queixas, quando a gente começa a fazer uma retirada, eu sempre oriento a família, olha, vamos observar devagarzinho essa retirada, porque às vezes pode ser que ele está bem durante a retirada você já descobre que estava funcionando, exatamente, né? talvez ainda fazia necessária a continuidade. Esse era o ponto que eu ia transmitir, assim, do que eu vejo na clínica. O cuidado de retirada, e aí perguntando para ela quando que a gente pensa em retirar, quando estamos caminhando bem, aquela característica já não precisa mais, já foi bem sanada. Só que pode ser que ela esteja sendo tratada ainda pelo fármaco. Sem dúvida, e essa retirada aparece as características de irritabilidade, impulsividade, que naquele momento o fármaco estava tamponando bem, cuidando bem. Não, e a gente só vai saber se estava funcionando, né? Porque às vezes nas medicações de psiquiatria a gente tem isso, né? Uma pergunta comum é ansiedade, né? Porque existe, né, os protocolos, né? Por exemplo, quem não conhece, depressão, por exemplo, você, né, tem um primeiro episódio, a pessoa estava lá bem e tal, e aconteceu um primeiro episódio depressivo, você pode tratar por 6 meses, 1 ano, e depois, se ficou muito bem, você pode tentar tirar, né? Aí teve outro episódio depressivo há um tempo depois, né? Depois de 1 ano, mais e tal, você pode tratar de novo, né? Período e tentar maior, depois, talvez, né? tentar, às vezes, manter um tempo e depois retirar de novo. Embora já seja, na segundo episódio, já é um pouco controverso, assim. Já tem gente que acha que não vale a pena tirar de novo. Mas vai depender de várias perguntas. Por exemplo, no episódio depressivo, a gente, além de perguntar quantos episódios já foram, também a gravidade do episódio. Então, é muito diferente um episódio de alguém que não precisou parar de trabalhar, né? Continuava sendo funcional. E alguém que teve um episódio depressivo com ideação suicida, que conseguiu sair de casa, não conseguia tomar banho. Então, às vezes, um episódio ele é tão grave que ele você não quer que ele aconteça de novo, você não quer ter o risco de acontecer de novo. Então, você vai usar, depois da medicação, como uma profilaxia de novos episódios. A ansiedade também tem muito isso, né? A ansiedade não tem muito um critério de quando que você tira, né? Pensar na ansiedade generalizada, né? TAG. A gente não sabe muito, né? Você começa a tratar, ficou bem, aí a pessoa... É muito comum, os ansiosos, inclusive, detestam remédio em geral, né? Ou adoram remédio, né? Ou detestam. E aí a pessoa quer tirar o remédio de qualquer jeito e, às vezes, quando tira, que ela descobre que estava funcionando, né? Então, é aquela velha história de time que está ganhando, a gente não mexe muito. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais segurança dos fármacos, né? Principalmente dos fármacos para ansiedade, esses mais antigos, e principalmente em jovens e adultos, né? Em criança, a gente sempre tem essa preocupação, né? Principalmente em risperidona, aripiprazol, que são medicações que podem ter ganho de peso, pode ter, né, aumento de hormônios, lá, prolactina, por exemplo. Então, não é tão simples, né? A gente não está só tomando uma medicação. A escolha dela tem que ser muito feito com parcimônia mesmo e com expertise, que eu acho que, às vezes, aqui, nesse caso, que é o que ela está pensando. Às vezes está muito bem e será que pode tirar? Poderia tentar, né? Se não tiver nenhum risco maior, se não colocou por coisas muito graves, né? E está evoluindo bem. Lembrar que o remédio também é um dos suportes. Então, quando a gente está falando, né, anteriormente aí de diminuir o suporte, então o remédio naquele momento era um suporte necessário, depois cresceu e desenvolveu, né, melhorou o cérebro está em desenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, pode ser que ela ganhou habilidade e hoje não precisa tanto, né? E aí, né, nessa retirada, como você falou também, né, pode ser que apareçam novamente as queixas e retome o uso, né? Então, exato. No caso da risperidona que ela questionou. Mas, assim, é um processo que você precisa, se vem caminhando de uma forma estável, você julga que é um momento propício, a retirada gradual
e não ter o receio, né? Claro, transmitindo com muita clareza para a família a proposta da retirada. O diálogo com a família é fundamental nessas os horas, potenciais efeitos dessa retirada também, né? Tem um professor na psiquiatria, que quando eu fiz medicina, e ele tinha um professor que falava assim que psiquiatra tem que ficar pilotando as doses. Exatamente. Que é um pouco isso, eu concordo, né? Não é assim, eu tomo risperidona, a criança está tomando risperidona ou não está tomando risperidona, né? Não é um processo binário, tomo ou não tomo. Ela toma em qual dose, em qual posologia, distribui, não distribui. Ela é uma criança que está ganhando peso com a risperidona, ou ela é magrinha e está até comendo melhor. Ela é uma criança que dorme bem e aí está agora dormindo muito, está atrapalhando, ou ela é uma criança que não dormia nada e agora está dormindo super bem com o remédio. Ela era uma criança que era um pouco irritada, ou uma criança que agora tomou o remédio e estava brigando demais, estava se machucando mesmo. Então, pensar que é essa história. E até mais moderno hoje em dia, pensar em questões farmacogenéticas mesmo, né? Ou seja, é difícil prever qual que é o metabolismo, né? Às vezes tem até alguns testes que já são validados, né? Que a gente consegue fazer, pedir, né? Se a gente quiser avaliar, para poder ver qual que é o metabolismo daquela molécula. Então, pode ser que tenham duas crianças que são da mesma idade e tenham mais ou menos um estilo parecido de peso e tal, e uma pode tomar 1 ml, 1 miligrama de risperidona e ter uma resposta baixa, e o outro tomar e ficar muito sonolento, muito sedado. Ou seja, o metabolismo de uma criança, ele metabolizava rápido o remédio, perdia o efeito rápido. O outro metabolizava devagar, o remédio acumula, e aí fica muito mais sonolento. A gente vê isso no álcool, né? Sim. Tem gente que bebe a mesma quantidade que o outro e, para alguns, aquela quantidade não faz nenhum efeito de sedação, embriaguez, e para o outro ele fica muito embriagado. Mesmo eles tendo o mesmo tempo de uso, usarem com a mesma frequência, né? Então, assim, são amigos que bebem sempre junto a mesma quantidade, mas um sempre bebe, fica mais embriagado que o outro, mesmo bebendo a mesma... Biológico favorável ou não para aquele metabolismo, exato, né? Exato. E aí pode ser que o fármaco, para objetivar o resultado, para uma pessoa precisa de uma dose bem maior do que para outra, pela sensibilidade que cada um tem àquele fármaco. Exatamente. Por isso que é difícil criticar, né? Quando a gente vê, assim, ou quando alguém pergunta, né? Toma tal coisa, o que eu faço? Eu falo, né? Vamos avaliar, né? Vamos conhecer a história. Avaliar é sempre uma boa resposta. E entender melhor. Agora, até aproveitando sobre fármacos, eu vi aqui um link que eu acho que vai ser legal, que é da Heloísa. Ela perguntou pra gente sobre os riscos da polimedicação em crianças. E eu acho bastante interessante a pergunta, né? Porque como a gente está conversando dessa importância da assertividade, e aí se ela... quando ela fala, a pergunta dela não foi uma pergunta específica do autismo, né? Do TEA. Da criança em geral, né? Da criança em geral. O que eu acho que é importante da gente conversar de uma forma geral também sobre essa assertividade, né? De tentar... Eu lembro da minha formação também, a proposta sempre dos professores nessa dinâmica e nos eventos que a gente participa, tentar sempre que possível a monoterapia, que é um fármaco único, sempre caminhando com a menor dose possível de melhor resposta também, mas principalmente quando a gente encontra comorbidades. Pode ser que aquela criança, especialmente no autismo, né, como você falou que a comorbidade é bastante frequente, a polifarmácia muitas vezes acaba ocorrendo, especialmente nas crianças que têm nível de suporte maior, com comorbidades mais frequentes, deficiência intelectual, comportamento mais irritadiço, TDAH, assim, comportamentos mais reativos, físicos, impulsividade, alterações no padrão de sono. Então, assim, mais comorbidades, possivelmente vai haver necessidade de maior quantidade de prescrições, né? O que é importante, né? Aí entra a experiência clínica que a gente tem, né? E os estudos também. Então, às vezes, em criança, pensar que em adulto já existem muitos protocolos, porque são os guidelines lá e os ensaios clínicos são feitos com adultos. Ninguém costuma fazer ensaio de remédio com criança, até por uma questão ética e mesmo de risco para a criança. Então, é muito mais difícil ter respostas fáceis no tratamento, né, das crianças, justamente porque boa parte das informações vem do componente, né, de uma experiência no adulto. Mas alguns remédios, até para serem aprovados na infância, eles precisam ser testados também na criança. Sim. E aí a gente tem que estudar, né, de uma forma pormenor ali, né, de entender o que é exatamente aquele transtorno, qual que é aquele prejuízo que a gente está buscando. Até porque a gente vê muita gente, igual você comentou naquela outra pergunta, né? Ou seja, como risperidona e aripiprazol são aprovados pelo FDA lá nos Estados Unidos para autismo, não quer dizer
que todo mundo que tem diagnóstico de autismo precisa desses fármacos. Sim. Então, muita gente, por exemplo, que entende que é um fármaco para autismo, né? Não faz... Não, e mesmo que eles dois sejam aprovados, não quer dizer, quando eu vou lá no congresso mesmo americano, lá de psiquiatria infantil, né, tem lá, né, os grupos que estudam autismo, e os fármacos utilizados são enormes, é uma lista grande. Boa parte delas que a gente chama de off-label, porque não está na bula escrito que é para autismo. Porque, por exemplo, eu era uma criança que tem autismo e muita ansiedade. Então, você vai usar, às vezes, um ansiolítico para aquela criança, uma sertralina, né, uma fluoxetina, duloxetina, um fármaco que pode estar até, inclusive, aprovado para ansiedade, ou às vezes nem tem exatamente também aprovação em bula, mas você já tem uma experiência para aquele fármaco, para aquela situação. Então, entender que não é tão simples, né, tratar os componentes de desafio, né, e de diagnóstico, que a gente simplesmente vê um código e vira um remédio, né? Até em outras áreas, talvez, hipertensão, né, arterial, é um bom exemplo, né? Você tem lá hipertensão, você tem um monte de fármaco. Por que você vai usar um beta-bloqueador, um diurético, um BRA, um inibidor de ECA? Cada um desses fármacos tem uma resposta e, dependendo do padrão de outras comorbidades ou quando que você está começando, qual que é o padrão de hipertensão que você tem, se é uma hipertensão mais complexa, você vai controlar com um fármaco único, você vai precisar de 2. Então, assim, no comportamento, que é bem mais complexo. Então, às vezes, um comportamento disfuncional resolve, às vezes, com uma molécula numa dose baixa. Às vezes, precisa de combinar duas para não precisar de subir muito a dose. Às vezes, tem um efeito colateral de um que você não consegue subir. Limita pela questão de dose, o efeito colateral se torna maior. E um ponto também que eu acho interessante na pergunta dela, quando ela frisa em crianças, e eu acho isso bastante relevante, é que quanto mais jovem a criança, e pensando em autismo nesse caso, as crianças são diagnosticadas, às vezes, de uma forma precoce, com menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, 2, 3 anos. É improvável que nessa faixa etária a criança precise de um fármaco. É mais provável ao longo do desenvolvimento que as demandas também, as repercussões comportamentais se tornam maiores. E as comorbidades também. Então, assim... Os estudos mostram isso claramente, né? Ou seja, o efeito de resposta que é realmente impactante, principalmente para as medicações, né, risperidona e aripiprazol, são para crianças que têm irritabilidade. Exatamente. Então, assim, porque tem gente que fala, vamos usar aqui para diminuir um pouquinho a estereotipia. Para começar, não devia preocupar com a estereotipia, né? E segundo, porque isso faz parte do quadro e às vezes não vai melhorar com a idade mesmo, é igual o tique propriamente dito, né? É claro que existem estereotipias muito complexas que podem causar prejuízo, né? Igual a criança está, por exemplo, a criança está fazendo um movimento de se balançar e bater a cabeça na parede, e aí está machucando a cabeça. Então, esse é um componente que... A repetição pode ser muito intensa, machucar um pouco, dependendo da amplitude do movimento. Até porque ela pode ter um limiar de dor diferente e aquilo está gerando um prejuízo. Então, nesse caso, pode ser que a medicação seja interessante. Mas não para tratar a estereotipia, né? Ela vai acabar tratando outro advento naquele momento, a irritabilidade, a impulsividade, a ansiedade, e que às vezes acaba favorecendo na resposta da estereotipia, né? E até também pensar que, nesse caso, às vezes era mais importante fazer um manejo comportamental sempre. Né, daquele comportamento em si, do que necessariamente abordar já com fármaco, né? E assim, aproveitando que você comentou sobre as abordagens comportamentais e pensando na equipe multitratamento, antes de qualquer prescrição, né? É importante do paciente, da criança, tá bem assistida em intervenções, porque muitas das vezes, pelo menos eu vejo também no consultório, quando o paciente chega e ele às vezes não está recebendo um atendimento ainda adequado, ou não passou por um atendimento multi, existe uma demanda de prescrição pela família ou por outros profissionais, pessoas envolvidas, né, escola às vezes, e a criança não foi assistida ainda por um profissional de uma forma apropriada, adequada, é uma das questões de ressalva também de prescrição, porque o tratamento assertivo ainda não foi instituído, né? Então, a gente, como se estivesse tentando tratar algo que nem começou o tratamento de forma eficiente. Então, se não tem um manejo comportamental apropriado, assim, a gente precisa conduzir de uma forma eficiente essa intervenção para depois definir com qualidade a prescrição. Claro que se há algo muito significativo, você acaba, em forma paralela, também auxiliando na intervenção, mas na forma de prescrição. Mas se não tem um tratamento eficiente ainda instituído, é provável que ele seja suficiente para aquele momento ou que você postergue a prescrição aguardando um atendimento mais adequado, né? Não, isso é uma coisa interessante, né? Que quando a gente olha nos quadros, né, de autismo,
quanto mais qualidade a criança, né, ou o jovem tem acesso à intervenção, né? Então, quando a intervenção ela é de qualidade, né, ela tem acesso a bons profissionais, intensidade conforme a necessidade dele e tal, menor a quantidade de fármacos, exatamente, né? E menor a dose, porque às vezes Também. toma, mas precisa de tomar menos, sendo doses mais pontuais. E o que a gente vê muito, infelizmente, até no SUS, né? Porque às vezes boa parte das cidades não tem acesso, mesmo capitais e tudo mais, Sim. não tem acesso a um protocolo, né? Não tem um centro de referência, de acolhimento. Então, ela consegue, às vezes, uma sessão de fono, TO e psicólogo ali, mas de uma forma muito isolada, pontual. A gente conhece serviços que, às vezes, a criança vai ser atendida a cada 15 dias, uma vez por mês. Exatamente. E por profissionais que, às vezes, nem são e eu lembro, da área, né? Eu lembro dos desafios quando eu atendia no serviço público, né? Lá no Hospital das Clínicas, e atendia, né, na parte médica, coordenando lá o ambulatório de autismo. E os pacientes muitas vezes vinham sem estar vinculado a qualquer tipo de intervenção. Exatamente. E as demandas prescritivas se tornavam mais escancaradas, porque o tratamento praticamente não vinha acontecendo, diferente de quando você tem locais ou possibilidade de intervenção mais qualificada. E aí, como você falou, você vê claramente menor demanda prescritiva, maior qualidade de intervenção, as habilidades primárias da intervenção, elas, né, conquistam, a criança muda os níveis de suporte, como você estava comentando, Exatamente. pelo progresso durante esse período de desenvolvimento, e com isso, né, as necessidades de intervenção medicamentosa se tornam menores. Então, até quando eu terminei lá a equilibrar é residência importante. de psiquiatria, e aí tinha lá, né, o ambulatório, tinha psiquiatria infantil lá no HC, né, e aí tinha um ambulatório de autismo. E aí eu tinha muito essa crítica, né, que eu falava, gente, é um ambulatório que tem só médico. Como assim um ambulatório de autismo que tem só médico? Cadê as intervenções? Eu vou fazer o que com a criança? Eu vou ficar trocando, né, Aldol por risperidona por aripiprazol, ou seja, né, em muitos casos nem tinha acesso a esses remédios mais modernos, né? Então, eu ficava muito angustiado com aquilo. Aí, nessa época que eu fui lá para São Paulo para fazer o aprimoramento lá no Cefac, e aí eu tive 120 horas de aula presenciais e nenhuma tinha remédio. Não teve nenhuma aula de remédio. Tanto que eu era o único médico da turma, né? O resto era tudo fono, TO, psicólogo. Então, foi ali que eu fui entender realmente que o autismo era muito mais de outras áreas do que necessariamente uma propriedade do diagnóstico e tratamento médico. Então, as pessoas focam muito, né? Eu vejo as autoridades na internet, quase todas tem uma ideia de que o médico que é a autoridade, né? Igual a gente, às vezes, também recebe as pessoas como que a gente fosse solucionar um problema. E, em muitos casos, quem vai solucionar o problema é um bom supervisor de aba ou um bom fono com habilidade para desenvolver linguagem ou trabalhar uma comunicação alternativa. Sim. Um TO que está trabalhando ali, não só a questão sensorial, mas, às vezes, até crianças maiores, uma habilidade para desenvolver, né, independência para AVDs mesmo, né? Atividades de vida diária. Então, assim, vários casos, quando as mães chegam com casos novos, né, que a gente recebe às vezes primeiro consulta, assim, que as pessoas vêm com uma expectativa que a gente vai solucionar, eu falo, olha, infelizmente quem vai solucionar isso é a equipe, e eu falo isso com muita, né, humildade, porque a medicina tem esse, né, apego de que vai ajudar muito e em autismo a gente tem que ser humilde de achar que a ajuda muitas vezes não vai vir da gente, né? E eu acho assim, eu gosto muito de quando eu tinha um contato mais direto assim, com os meus residentes, com os meus alunos, e aí os meninos da pediatria, por exemplo, passavam estágio comigo, na saúde mental toda, os meninos da psiquiatria, coordenando, né, parte da residência. No HC. E aí, o que eu achava muito interessante, falava com os meninos, que a formação médica, ela é uma formação centrada na doença, no tratamento, no fármaco que você vai participar. Faz um diagnóstico, prescreve a pneumonia tal, vamos tratar dessa forma. Hipertensão, como você exemplificou, vamos tratar dessa forma. Ainda que sejam medidas do dia a dia, mas acaba ficando muito centralizada no médico. Exatamente. E essa é uma formação médica. E aí, quando a gente passa pela psiquiatria, eu acho que talvez seja a única área da saúde médica, vamos colocar assim, a única área médica, que o trabalho em equipe se torna muito marcante. Desde a saúde mental, pensando no adulto, a gente trata ali depressão, ansiedade no primeiro momento, o quanto que a psicoterapia é importante, pacientes com esquizofrenia, o quanto que a reabilitação é importante também, né? E hoje em dia, como tem ganhado também, né? A nutrição adequada ajuda muito, a atividade física, né? Meditação mesmo. E aí, pensando em criança, como as prescrições são menos eficientes e menos frequentes,
demanda mais ainda da equipe multiprofissional. E essa não é uma formação médica. A formação médica é de tratamento prescritivo. Isso é claro, na minha faculdade foi, na sua foi, na formação de residência ainda era. E a gente tem um treino, tinha um professor João Gabriel lá João Gabriel Marques Fonseca, né, que é um professor de clínica médica que é super marcante na minha história lá, e ele falava, né, que o médico tem um furor curandes, né, que é quase isso. A ideia de que a gente recebe o caso e você tem que, né, então eu brinco, mas eu falo assim, que quem vira psiquiatra ou neuro, né, ou pediatra e vai trabalhar nessas áreas mais de neurodesenvolvimento, a gente tem que abandonar um pouco desse furor, porque isso é uma coisa boa, por exemplo, para quem é cirurgião, né? Que vai ali, tira o tumor, ou abre lá, tira o apêndice, né? Então, assim, é uma coisa mais assertiva. Mas a gente trabalha muito com a subjetividade e a história de cada um, né? Dentro daquela família, o impacto, a gente vê crianças muito semelhantes em famílias muito diferentes. Então, em uma família que tem um pai, uma mãe, um monte de irmão, um monte de tio, um monte de gente que dá suporte, é muito diferente, às vezes, de uma mãe que está separada com um filho em casa, né, tendo que trabalhar e dar suporte ao mesmo tempo. E uma rede de apoio. Uma rede de apoio muito estreita. Então, a gente tem que pensar sempre isso também. Faz parte heterogêneo, inclusive esse suporte. Então, acho que é isso, assim, pensando em intervenção, para a gente colocar esse direcionamento, o quanto que a equipe multi é essencial na intervenção, especialmente pensando em autismo, o quanto que o suporte à família é importante, né, para poder dar qualidade em relação aos atendimentos em casa, ao suporte emocional, inclusive, né, para as questões do dia a dia. Então, e pensar que essa equipe também vai poder dar esse suporte também, né? Porque as consultas médicas às vezes são espaçadas. Exatamente. E tem várias coisas para poder fazer, né? Por exemplo, avaliar a medicação, pedir exames, né? Às vezes de sangue para poder ver alguma alteração, né, de algum parâmetro. Verificar outras comorbidades, investigar sono, investigar intestino, investigar, né, outras coisas que podem estar envolvidas ali, né? Tem remédio que pode dar diarreia, tem remédio que pode dar constipação, né? Questões que outros fármacos você precisa, né? Outros especialistas que você precisa pedir ajuda. E aí sobra pouco tempo, às vezes, para ajudar a família, né? Então, a gente precisa também dessa equipe que vai fazer esse suporte até de treinamento de pais mesmo, para poder acolher, manejar, né? Igual a gente vê muito em outras áreas que tem a enfermagem fazendo esse papel, né? No hospital. Acaba que na psiquiatria a gente tem muito, no ambiente, né, consultório, a gente acaba não tendo essa função da enfermagem, mas a gente tem os outros terapeutas, né? Que são as pessoas que vão trabalhar nessa equipe aí. Uma coisa só resgatando lá do ambulatório, quando eu cheguei no ambulatório do Hospital das Clínicas, foi em 2016, para o ambulatório de autismo, e aí foi muito legal, que tudo isso que você viu naquela época em que ficava centralizado na parte médica, as coisas foram modificando até por essas respostas que a gente não tinha. Então, por exemplo, pensando em família, a enfermagem fazia um acolhimento em sala de espera, para orientação de família, tinha psicologia trabalhando de forma voluntária, os neuropsicólogos para uma avaliação complementar, a TO para orientação de família. Então, assim, realmente o interessante é que os meninos passaram a participar e entender que não é centralizado no médico, né? Isso eu acho que é a gente vê isso até na consulta, né? Eu brinco com as pessoas que eu falo que a minha consulta, né? A nossa, né? A sua também demora, né? Consultas demoram muito, né? E aí a gente vê que às vezes as pessoas vão num colega lá, né? Um psiquiatra que atende às vezes em meia hora, 40 minutos. E aí a gente fala com a pessoa assim, é complicado isso, porque quanto menos você conversa, mais você vai achar que o remédio que é a solução. Então, quanto mais curta for a consulta, maior a chance da pessoa ganhar mais remédio do que ela precisa, né? Porque boa parte das questões podem ser resolvidas até na própria orientação e no diálogo, o acolhimento, inclusive, né? A psicologia ensina muito isso, né? O acolhimento do sofrimento já é metade do tratamento, né? E até também a confiança, né? Que a gente também vê, né? Ou seja, você pode passar o remédio para duas pessoas. Um que você passou com uma consulta de 15 minutos, o outro você passou com uma consulta de 1h30. A diferença da aderência e da resposta terapêutica em si, né? Ela é muito importante nisso, né? Não, é verdade. E a demanda, assim, o paciente sai com esclarecimento maior daquele fármaco, dos efeitos colaterais potenciais. Então, ele tem melhor chance, igual você falou, de continuidade, de adesão, né? E até também que a gente vê também, né? Fora de consultório, né? Às vezes essa coisa do WhatsApp hoje em dia mesmo, né? Tanto que a gente tem que ajudar, às vezes, a manejar os processos durante, né? Ou seja, os desafios de trabalhar com criança, né? E desenvolvimento é grande, porque
os manejos, né, e as comorbidades e os sintomas também, os efeitos colaterais podem ocorrer em diversos momentos. Então, estar próximo da família, né, também, para poder ver isso é importante, realmente. Né? Uma pergunta aqui da Silvia, Alexandre, te perguntar, que eu acho que essa pergunta é bem interessante para as pessoas. E ela citou assim, o autismo pode ser confundido com TDAH? Eu acho que é uma... Essa é uma pergunta boa que vai ser legal para a gente fazer um link com as perguntas de TDAH, né? Mas pensando já num todo, né? Não só com TDAH, né? O autismo pode ser confundido com diversos transtornos, né? Então, quando a gente vê se a gente for estudar assim, né? Em questões de espectros, né? Então, o autismo tem características de 2 grupos, né? Que foi aquela pergunta dos sintomas principais. Então, tem a questão da socialização, então, da comunicação social. Então, dentro desse grupo, a gente tem comorbidades que podem ocorrer, por exemplo, pode ser uma criança, às vezes, que tem, ou um jovem, né? Um adulto que tem ansiedade social muito grande. Então, ele gosta de interagir, ele entende o nuance social, mas ele é muito fóbico de estar exposto ao grupo. Então, em alguns casos, é bem difícil de separar o que seria, até porque são pessoas normalmente mais tímidas, então elas têm um retraimento. E, às vezes, a ansiedade também gera um pouco de protocolo, já é uma pessoa um pouco mais sistemática, mais no mundinho dela. Então, também, às vezes, aumenta o número de sintomas também que poderia ter no lado do grupo B, né? De rigidez, de comportamentos mais ritualísticos ali, de padrões. Então... Por outro lado, também, no grupo B, quando você pega alguém que tenha TOC, né, um transtorno obsessivo, né, isso é muito comum. É difícil separar uma criança com TOC e uma criança TEA nível 1, porque, às vezes, a socialização, principalmente se for um TEA nível 1 que tenha habilidade de conversa, que seja expansivo e tal, porque a gente não tem que pensar que autista não... Porque eu tenho um diagnóstico de autismo, eu não posso conversar bem. Né? Eu tenho vários pacientes que conversam muito. Inclusive, tem paciente que é difícil até de terminar a consulta, porque ele não percebe que a consulta está acabando. A gente já deu todos os sinais e tal, já está todo mundo... Não ficou eu atendo lá clara. Online, minha cachorrinha que fica do lado lá, assim, já entendeu que está acabando a consulta, já está em pé na porta e eu estou tentando terminar e ele não percebeu os sinais não verbais de que está ali, né, na hora de terminar e que, né, talvez tenha alguém esperando no outro lado. Então, nem todo mundo segue o mesmo protocolo de ser pouco verbal ou que não gosta muito de conversar. Inclusive, tem gente que conversa muito, né? Não à toa, tem até o Asperger chamava os jovens lá que ele acolheu de pequenos professores, né? Era um pouco de monólogo, né? Por isso professor, porque fica falando muito, não tem tanto essa troca de turno, né? Mas não deixa de ser uma habilidade. Então, tem sintomas que são mais obsessivos, tem sintomas que são mais de ansiedade social. E aí, depois, com TDAH, por exemplo, né, vários sintomas podem ser comórbidos, né? Então, ou seja, você pode ter TEA com TDAH ou TEA sem TDAH, né? E, em alguns casos, tem algumas crianças, né? A gente atende alguns jovens que a gente fica com essa dúvida, né? Que às vezes a hiperatividade ela é tão grande que você não consegue nem avaliar a socialização, né? Porque essa correria da criança tira ela um pouco da brincadeira. Então, ela é uma criança que está sempre correndo nas festinhas, ou ela está sempre interagindo de uma forma muito intensa. Então, você não sabe se o prejuízo de socialização dela vem de uma hiperatividade ou especificamente de um excesso, né? Então, quando você começa a tratar o TDAH, que você começa a ver como é que ela funciona numa socialização. Aí que você vê que ela tem uma dificuldade na teoria da mente, mesmo na resposta ali de leitura social mesmo, cognitiva, né? É como se o quadro ficasse mais claro, né? Assim, isso, você vai, às vezes, em muitos casos, você vai ter que limpar as comorbidades para poder chegar no cerne ali. Às vezes até nem definida ainda como uma comorbidade, mas uma característica clínica muito exacerbada de uma hiperatividade. Sintoma que está muito intenso ali. Isso, que acaba facilitando. Mas é comum. E o que eu brinco muito, né? Quando as pessoas perguntam TDAH e TEA, né? Como que... quando existem os dois, por exemplo, né? O autismo, ele puxa para dentro, né? O nome já diz de auto, né? De próprio. Então, fechado em si próprio, né? E o TDAH é uma pessoa que, em geral, ela está muito conectada com o ambiente. Então, ela se perde muito nos distratores do ambiente. Então, o TDAH é uma pessoa que tem mais tendência a estar vinculada ao ambiente, né? Claro que ela pode ser um TDAH com timidez, né? Com ansiedade. Mas, em geral, o TDAH são pessoas que percebem mais essa visão holística do ambiente, o que está acontecendo, se distrai com muita facilidade.
Então, o TDAH puxa mais para fora, a atenção para fora, enquanto o TEA puxa para dentro, hiperfoco. E eu brinco que quando você tem os dois, é legal porque você fica no meio do caminho, assim. Então, você não fica um TEA, às vezes, tão rígido e tão fechadinho, até porque seus protocolos também, às vezes, você está mantendo um protocolo, você esquece de manter o protocolo, distrai algumas das coisas. Então, não fica um TDAH tão clássico e não fica também um autismo também tão rígido e tão, né, fechado. E nesses casos, às vezes, é até difícil, né? Alguns casos que a gente atende, a gente fica até meio em dúvida se, né? E o que eu qual acho... sintoma que é o que é ali, e se tem realmente os dois, né? E o que eu acho interessante, assim, quando você comentou TDAH e o diagnóstico de TEA comórbido, né? Em determinado momento, pode ser que o TDAH fique mais... Assim, você tem uma comorbidade clara. Ah, sim. E, às vezes, em determinado momento, as evoluções das habilidades como um todo, às vezes o TDAH passa a ser... Às vezes teve um diagnóstico de TEA, né, do autismo quando mais jovem, ali pequeno, 2, 3 anos. Às vezes, numa idade maior, as características do TDAH se tornam mais presentes e as habilidades do TEA, né, até aspecto social, teve um ganho substancial de habilidades, um comportamento menos padronizado. E os prejuízos maiores naquele momento, as demandas que vão ser mais necessárias em relação à intervenção, vai ser do TDAH. Então, acho que essa pergunta é legal, porque... E ainda tem que pensar também que, a longo prazo, o TDAH tem uma chance de ter uma maior remissão. Por conta do desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Maturação. Então, ainda tem isso. A gente, quando for olhar esse adulto, né? Esse jovem talvez modifique novamente. Pode, de novo, voltar. E aí, ele vai virar um adulto mais sistemático de novo, porque deu uma corrigida um pouco maior no TDAH. Então, é bem interessante acompanhar ao longo do tempo as comorbidades, né? Uma última pergunta aqui sobre o autismo que eu acho interessante também, que a Laura fez pra gente, eu acho muito pertinente, porque isso envolve também para muitas famílias essa observação que envolve um pouco da escola. Como ajudar uma pessoa autista a se relacionar, socializar e fazer a inclusão escolar com mais qualidade. Sem dúvida. Eu acho interessante, assim, essa é uma pergunta que muitas vezes as famílias trazem ao consultório também. E aí a gente pode montar junto essa resposta, porque eu acho que tem uma imensidão de possibilidades. Eu sempre converso com, assim, depende primeiro entender quais são as características clínicas, em qual etapa do espectro aquela criança está presente. Mas, por exemplo, uma criança que tem um determinado hiperfoco, uma aptidão, um interesse maior em determinado assunto, uma habilidade mais aguçada. Por exemplo, eu lembro de um paciente que hoje ele está com 18, 19 anos e ele tem assim, uma alteração de linguagem significativa, de prosódia, mas comunica verbalmente de uma forma eficiente, mas tem um déficit social marcante, está numa etapa muito do interesse social em relação a conquistar relacionamentos, conquistar, né, a namorada, um menino, né, um jovem de 18 anos, e ele tem uma habilidade muito grande com a música, sabe? Legal. E aí era uma questão legal, que foi uma das ideias de conseguir socializar e incluir de uma forma mais eficiente, era primeiro buscar as afinidades dentro dos interesses comuns. Então, uma sugestão que eu tento construir junto com a família e a escola. Olha, se ele gosta de música, se ele tem uma aptidão por música, quem sabe não tem outros colegas, outros alunos, quem sabe não cria um cenário, ou uma atividade que seja de ciências, feira de ciências, ou um festival de música, que coloque ele em destaque, se, claro, ele achar interessante participar, porque ele é uma oportunidade para ele se destacar, às vezes, aonde as pessoas não enxergam como um destaque. E ali também gera uma exploração de uma aptidão dele, em que pode ser um canal social, né? Sim. Seja pela música, seja pelo interesse em ciências, seja interesse em determinado assunto, o esporte. Então, eu converso muito assim, da gente tentar identificar um ponto ali de elo e link com o grupo, exatamente, né? E a escola fazer o papel de criar essa abertura para que isso aconteça. Então, acho que esse papel da escola é importante também. Não, você falou certinho, que às vezes as pessoas focam muito em descobrir quais são os prejuízos. Então, exatamente. Quais são os déficits que aquela criança tem na escola. Isso é importante, claro. Então, se eu não tenho habilidade de subir escada, eu preciso de uma ajuda para isso. Ou vou ter precisado de uma rampa, ou um elevador e tal. Então, se eu tenho uma dificuldade de audição, eu tenho que sentar perto da professora, né? Ou até ter algum outro tipo de, né, habilidade para incluir, né? Visão também, outras coisas. Agora, no autismo, às vezes é difícil ter essas definições tão marcadas de quais são os prejuízos, porque as pessoas também conhecem pouco o caso e acham que é só porque é autista é pronto, assim. Então, a primeira coisa que eu falo é entenda qual é o caso, tenta, né, esmiuçar bastante quais são as dificuldades e também quais são as potencialidades, que é isso que você comentou.
Uma vez que a gente sabe quais são as potencialidades, a gente consegue, então, aproveitar melhor essas características para poder fazer um link. Porque os meninos, eu vejo muitos jovens que são super bacanas, que eles tentam, né, fazer esse link com um colega autista na escola, mas eles não sabem muito como fazer. Às vezes as crianças até têm mais facilidade que os adultos, em geral, né? Mas a gente pode dar esse suporte. Então, por exemplo, se ele gosta muito de determinado assunto, né? Então, ele gosta muito de bichos, talvez possa mostrar isso para os meninos levarem coisas que ele goste, para poder criar um vínculo, né? Montar uma apresentação de trabalho relacionado àquele tema que ele gosta. Um tema que ele gosta, exato, isso. Né? E trabalhar cada vez mais isso. E até entender o tanto que é espaço, né? Eu tenho um primo, né, que tem um filho autista e eu brinco muito isso com eles lá, né? Que às vezes eu falo assim que eu entendo muito de autismo, mas não quer dizer que ele gosta de mim por conta disso, não. Então, quando eu chego nas festas, às vezes, tô tentando aprender isso. Que eu chegava e eu falava, né? Eu entendo de autismo, então eu vou lá conversar com ele. Sentava na mesa para interagir com ele, só que ele me vê pouquíssimo. Ele me vê nas festas de 4 em 4 meses. Então, eu não sou uma pessoa que tem proximidade. E na hora que eu chegava, ficava muito próximo, conversando ali com a família e tal, ele começava a ficar ansioso e aí, daí a pouco, ele começava a dar uma agitada e queria ir embora da festa. Aí eu comecei a ver que e meus parentes, né, que não sabem muito o que fazer, ficam distantes, vão lá, cumprimentam ele e ficam um pouquinho mais afastados. E eu não, eu ia lá e sentava do lado, vamos interagir e tal. E eu era atrapalhando, porque eu comecei a ver que eu estava gerando essa proximidade excessiva, eu estava gerando estresse. Então, eu tive que observar que, mesmo sabendo muito de autismo, naquele momento eu tinha que saber que o melhor a fazer naquele caso era não me aproximar muito. Sim. Deixar ele com as pessoas, inclusive, porque às vezes, né, a irmã dele, as primas dele, ele tem muito mais proximidade, que são jovens, né, são crianças que ele tem hábito de conviver, do que eu, que era um adulto, que, né, que não sabe, não cheguei lá com um jaleco, doutor Alexandre, né, que sabe de autismo, não, ele não estava nem para isso. Então, a mesma ideia para a escola, né? O professor também, às vezes, não adianta a gente saber muito de autismo, né? A gente tem que saber aquele caso. Às vezes, a moça que é muito variado, da cantina está dando mais certo lá em ter uma ideia brilhante para poder, né, acolher e fazer uma abertura. E aí, assim, pensando também nas adaptações que a escola pode fazer de forma variável, né? Sim. Dentro do mapa de sala, onde a criança vai ficar sentada, onde é mais confortável, a questão do professor de auxiliar, né? A qualidade desse professor, qual vai ser o papel dele, vai ser um professor que vai precisar de um apoio, vai dar um apoio maior, um apoio substancial, porque às vezes as atividades básicas do dia a dia, as AVDs ainda são desafios a serem vencidos, então o cuidado, a higiene, ou às vezes uma criança que vai precisar ser uma ponte para relacionar melhor com os colegas. Muitas vezes tem alguns pacientes que as dificuldades maiores na escola são presentes na hora do recreio. É onde tem um ambiente menos estruturado. Sim. E aí ela vai muito bem nas demandas pedagógicas, vai muito bem naquilo que a professora identifica como momento de atividade, ela vem e executa porque é planejado e estruturado. E na hora do recreio ele fica lá sozinho, sem ninguém para dar nenhum suporte social, não né? consegue. E é interessante essa né? presença desse profissional fora, às vezes já tive situações que a escola perguntou se seria interessante ter esse profissional, principalmente no ambiente de recreio. E na discussão de equipe, chegamos à conclusão que sim, é onde ele tem maior demanda de um auxílio, de um suporte, de um apoio, que às vezes vai ser, assim, sutil. Faz uma ponte com os outros colegas e ali ele sustenta a relação, mas a abertura inicial ou colocar na dinâmica das atividades era que eram os desafios. Mas quando tem uma atividade estruturada, ele vai muito bem. Não, e o mais contraditório, né, que eu tenho vários casos que em algumas escolas públicas, principalmente, né, ou mesmo em escolas privadas, o acompanhante, né, terapêutico na escola lá, né, ou o estagiário, mediador, né, dependendo de como é que eles estão entendendo essa pessoa, o professor de apoio, né, ele tira o espaço dele de lanche e de, né, intervalo ali, junto do recreio. Na hora eu falo na hora mais demandava. Né? Primeiro que às vezes a criança fica sem um adulto, né, ali dando suporte. Então eu falo... Ou então tem uma pessoa que toma conta do recreio, que não conhece nem aquela disciplinário, criança. Às vezes, que tá ali, às vezes solto, assim, que não tem é a pessoa que entende. Exatamente. Então, e mesmo é super interessante isso, né, porque quem é um jovem, por exemplo, nível 3, que precisa de muito suporte, não vai conseguir ter, né, aceitar uma outra pessoa num horário que é tão caótico, né? Que ele gosta das estruturas e tal. Então, talvez fosse mais interessante ter alguém que ficasse com ele num ambiente mais controlado que ele já está acostumado, por exemplo, na sala. E um jovem nível 1, por exemplo, super tranquilo e tal, que, né, tem uma habilidade boa de independência, mas, em compensação, talvez no recreio era onde ele mais precisava de suporte para fazer o contato social, que é onde eles têm muita dificuldade, né? Nessa coisa da interação, de fazer o jogo simbólico, de criar uma abertura social ali para poder interagir com o colega. Então,
realmente tem vários projetos que a gente tem que desenvolver. Isso é um dos pontos, né? Vamos montar aí um curso de... uma ideia boa para o ano que vem, ó. Montar um curso de, né, possibilidades, assim, como entender no TEA na escola e o que fazer, né? Que assim, eu acho que eu vejo muitas pessoas falando sobre diagnóstico e tal. E nesses casos, não é tanto de saber o que é o diagnóstico, né? Aquela pergunta aqui, como é que faz o diagnóstico? Você tem que saber diagnosticar aquele jovem, ou seja, quais são as potencialidades que ele tem, quais são os desafios que ele tem. Exatamente. E para isso não precisa de ser expert em nada. Você precisa de ser sensível e atento para poder fazer uma inclusão, né? Assim, de qualidade. Bom, beleza. Alexandre, primeiro agradecer, né, as pessoas que enviaram as perguntas para a gente, porque foram as perguntas que nos direcionaram aqui, das demandas que as pessoas tinham, né, quando abrimos as caixinhas de perguntas no nosso Instagram. E fica a dica para nos acompanhar no Spotify, no YouTube, acessar o nosso canal também no Instagram. Lá vamos postando as informações e vão seguindo conosco. Vocês vão seguindo conosco nessas novas apresentações. Aí, pode mandar notícias aí, informações, falar o que vocês gostaram, o que vocês sentiram falta aí, né, nos comentários ou no direct. Podem ficar à vontade aí para interagir, até para a gente ir aprimorando aqui os conteúdos, que é um tema longo e teve gente até que mandou algumas mensagens, né, algumas perguntas que não deu tempo de responder aqui. Isso. Pode cobrar da gente lá que a gente responde separado. Então, assim, ou a gente já monta aqui o próximo, né, tira dúvidas do podcast Neuroeduca. Então, vamos trabalhando em conjunto aí. Um prazer, né, ter vocês aí na audiência aí. Um abraço, pessoal.